Olá pessoal, na aula de hoje abordaremos alguns conceitos da acústica. Uma onda, ela pode ser classificada quanto à natureza, quanto à direção de vibração e quanto à direção de propagação. Primeiro, quanto à natureza. Quanto à natureza, uma onda é classificada ou como mecânica ou como eletromagnética. A onda mecânica ela necessita de um meio material para se propagar, logo ela não se propaga no vácuo. Uma onda eletromagnética ela não exige um meio material para se propagar. Todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e em alguns meios. Quanto à direção de vibração, uma onda pode ser classificada como transversal ou longitudinal. A onda é dita transversal quando a direção de vibração é perpendicular à propagação da onda. Já ela é dita longitudinal quando as vibrações das moléculas no meio ocorrem na mesma direção de propagação. Já quanto à direção de propagação, uma onda pode ser classificada como unidimensional, bidimensional ou tridimensional. Uma onda unidimensional é quando a propagação ocorre apenas em um único meio. Já uma onda bidimensional é quando ocorre a propagação através de uma superfície. E uma onda tridimensional é quando ocorre a propagação em todas as direções, nas três direções. O som, então, ele é uma onda mecânica, ou seja, necessita de um meio material para se propagar, então as ondas sonoras não irão se propagar no vácuo. É uma onda longitudinal, as moléculas vibram na mesma direção de propagação do som, e é uma onda tridimensional, então vai se propagar em três dimensões. O som é uma onda mecânica, e a velocidade de propagação do som vai depender do meio no qual ele se propaga e também da temperatura desse meio. A velocidade de propagação de uma onda sonora independe da frequência do som que é emitido. Enquanto você tiver o mesmo meio e a temperatura permanecer constante, a velocidade de propagação do som vai ser a mesma. Por exemplo, no ar, a 15 graus Celsius, a velocidade de propagação do som vai ser aproximadamente 340 metros por segundo. Na água do mar, a 20 graus Celsius, a velocidade de propagação vai ser 1.500 metros por segundo. E no ferro, a 0 graus Celsius, a velocidade de propagação de uma onda sonora vai ser 4.480 metros por segundo. Então, observem que a velocidade de propagação de uma onda sonora é maior no sólido do que nos líquidos e do que nos gases. Quando uma pessoa fala, a passagem de ar pela garganta faz com que as pregas vocais oscilem. Essas oscilações elas vão produzir vibrações que passam a se propagar através das colisões das moléculas do ar. Quando essas ondas sonoras chegam até a orelha de uma pessoa, a orelha vai captar essas ondas, elas são transformadas em pulsos elétricos que vão ser conduzidas para o cérebro através do nervo auditivo, onde serão interpretados e entendidos como os diferentes sons conhecidos. Para que a orelha humana consiga captar um som, é necessário que a onda sonora seja compreendida entre uma frequência de 20 Hz e 20.000 Hz, ou 20 kHz. Ondas sonoras que têm uma frequência menor que 20 Hz são chamadas de infrassom, e as que têm frequência, e as ondas sonoras que têm uma frequência maior que 20 kHz são chamadas de ultrassom. As qualidades fisiológicas do som são a intensidade, a altura e o timbre. A intensidade ele vai relacionar a amplitude de vibração das moléculas do meio em relação à posição de equilíbrio. Dessa maneira, quanto maior for a amplitude da onda, mais intensa ela será. A altura de um som está relacionado com a frequência com que esse som é emitido. Já o timbre é a qualidade fisiológica do som que permite distinguir duas ondas sonoras que possuam a mesma intensidade e a mesma altura. Quando uma onda sonora se propaga pelo ar, ocorre um movimento de vibração, um movimento oscilatório médio das moléculas em torno de uma posição de equilíbrio. A intensidade sonora é a grandeza que vai relacionar essa amplitude da vibração das moléculas em relação à posição de equilíbrio. Dessa maneira, quanto maior a amplitude da onda, mais intensa ela é. Então, a gente pode ter uma classificação quanto à intensidade física ou energética, que é o que a gente chama de limiar de audibilidade, que está relacionado com que é a intensidade das ondas acústicas, ou intensidade fisiológica ou nível sonoro, que é a grandeza física que é capaz de calcular a intensidade do som. A
O nível sonoro, a unidade de medida do nível sonoro é o Bel, e o submúltiplo é o decibel. A intensidade sonora em determinado ponto é dado pela razão entre a potência sonora da fonte que emitiu o som e a área de uma superfície que essa onda atravessa. Então, na fórmula você tem I, que é a intensidade sonora, é igual à potência sonora da fonte que emitiu o som, dividido pela área de uma superfície que essa onda está atravessando. No sistema internacional, a unidade de potência é o watts e a unidade de área é o metro quadrado. Então, a unidade de intensidade sonora vai ser watts por metro quadrado. A intensidade sonora mínima audível para o ser humano é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, essa é a intensidade sonora mínima que o ser humano consegue ouvir, que vai conseguir captar o som. O nível sonoro que vamos representar por beta de uma onda de intensidade I, ele corresponde ao expoente da potência de base 10, que determina a razão entre certa intensidade sonora e a intensidade sonora mínima, audível por um ser humano. Lembrando que a intensidade sonora mínima audível por um ser humano é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então você tem a relação que a intensidade sonora dividido pela intensidade sonora mínima, que ali está representado por zero, é igual a 10 elevado ao expoente beta, onde o expoente beta é o nível sonoro. Ou então a gente pode determinar que o expoente beta, o nível sonoro, ele é equivalente ao logaritmo na base 10 da razão entre a intensidade sonora e a intensidade sonora mínima. A unidade de medida do nível sonoro é o Bel. Só que na prática é mais utilizado um submúltiplo do Bel, que é o decibel, que ele equivale à décima parte do Bel. Então, dessa maneira, o nível sonoro beta ele é igual a 10 vezes o logaritmo na base 10 da razão entre a intensidade sonora e a intensidade sonora mínima, representada por zero. Lembrando que a unidade de medida vai ser o decibel, então a décima parte do, do Bel, e quando for utilizar no plural, a gente fala decibéis e não fala decibéis. A altura é a qualidade fisiológica do som que está relacionado com a frequência da onda sonora que é emitida e permite classificar entre um som alto e um som baixo. Um som alto é um som que é emitido com alta frequência, agudo. Um som baixo é um som que é emitido com baixa frequência e é um som grave. Um som alto é aquele que tem grande frequência e não aquele que é muito intenso. Não confundir altura com intensidade sonora. Um som baixo é aquele que tem pequena frequência e não aquele que é pouco intenso. Então, a classificação entre som alto e som baixo tem a ver com a frequência do som que é emitido e não com a intensidade sonora. O timbre é a qualidade fisiológica do som que permite distinguir dois sons que possuem a mesma altura, ou seja, têm a mesma frequência e têm a mesma intensidade, só que são emitidos por instrumentos diferentes ou por fontes diferentes. Então, se você tem, por exemplo, a mesma nota musical sendo emitida por um piano e por um violão, a qualidade que vai permitir distinguir um som, o qual é o som emitido pelo piano e qual é o som emitido pelo violão, vai ser o timbre. E o timbre ele está relacionado ao formato da onda que está sendo emitida. Por hoje é isso, pessoal. Até a próxima aula.